Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Confradesp em Revista. Esta é a edição de número 20. Eu quero iniciar cumprimentando, saudando o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior e toda a diretoria da Confradesp. O podcast Confradesp em Revista é uma iniciativa da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, em parceria com a rádio ADFM 88.7, o departamento de comunicação da nossa sede aqui em São Paulo, Ministério do Belém. Saúdo também toda a diretoria da nossa igreja aqui em São Paulo, capital. Cumprimento você, pastor presidente de campo, pastor setorial, dirigente de congregação, obreiro que todas as terças está ligadinho aí no canal da Confradesp no YouTube, acompanhando, conferindo se temos um novo episódio. Na edição de hoje, eu recebo aqui nos estúdios o pastor Leidir Aparecido de Souza Ribeiro. Pastor Leidir Ribeiro é o presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Araraquara, aqui no estado de São Paulo. Com ele falaremos sobre ministério pastoral, formação de obreiros, o que Deus tem feito em Araraquara, onde ele está servindo ao Senhor desde 2017. Ele é pregador, conhecido em todo o território nacional, pois exerce esse ministério já há muitos anos, e com certeza você já o ouviu pregar, já o ouviu falar, mas talvez algumas coisas você só vai tomar conhecimento aqui hoje, porque no podcast a gente procura mostrar para você que está nos acompanhando a biografia dos nossos pastores, testemunhos que eles tenham vividos, servindo ao Senhor, servindo à igreja, no ministério pastoral em si. Seja muito bem-vindo a mais essa edição, fica ligadinho com a gente até o final, porque com certeza você será muito abençoado, muito edificado com este podcast Confradesp em Revista número 20. Você pode nos acompanhar nas redes sociais da Confradesp procurando por Confradesp Oficial e a rádio você acompanha também pelo Instagram, Facebook, pelo site ADFM 88.7. Pastor Leidir, a paz do Senhor, uma alegria tê-lo aqui mais uma vez do Confradesp em Revista. Pai do Senhor, pastor Tiago, cumprimento também nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, também nosso vice-presidente da Confradesp e presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior. Cumprimento na pessoa deles toda a mesa diretora da Confradesp, bem como todos os nossos pastores presidentes de campo, como os nossos pastores setoriais e também a cada um dos nossos ouvintes de cada terça-feira nos podcasts da Confradesp. O meu abraço, meu cumprimento, minha saudação a cada um. Pastor, é uma alegria receber o senhor aqui pela segunda vez, né? Neste ambiente pela primeira, porque a outra edição era só um programa de rádio, agora virou podcast, né? Continua no rádio, mas também um podcast. Então aqui na nova estrutura é a primeira vez que a gente recebe o senhor e para nós é uma alegria. Eu quero agradecer em nome do presidente, pastor José Wellington, do vice-presidente, pastor Wellington Júnior, a atenção do senhor ao convite de estar aqui, eles que escalam aí os nomes que nós devemos agendar, combinar com os pastores para que os senhores possam estar participando. Para mim é uma alegria estar aqui participando desse conceituado podcast e, diga-se de passagem, numa estrutura de excelência. É tudo feito com muito amor, com muito carinho, mas com muito profissionalismo e com muita excelência. Muito bom. Vamos lá, então, a biografia, a história, os testemunhos aí do pastor Leidir Ribeiro. Pastor, o senhor está com quantos anos? 55 anos bem vividos. 55, tá jovem demais, não tem nem cabelo branco, olha. Tá. Ainda tem alguma lenha para queimar, né, Tem Tiago? bastante. Oxa, se o presidente está chegando nos 90, então o senhor tem aí... O senhor viu só a metade, digamos assim. Ele é a nossa referência, Pois né? é. Às vezes eu brinco com ele, diz para ele, pastor, já estou com 35 pastoreando e já estou com mais de 7 em Araraquara, eu posso jubilar. Ele diz, vai trabalhar. Tá muito cedo, né? Agora é que o senhor começou também muito cedo no ministério, né? Verdade, Muito pastor cedo. Tiago. Eu comecei a presidir campo com 24 anos. Meu Deus. Talvez, na época, eu fui o pastor presidente mais novo do Brasil. Mas comecei a dirigir igreja com 20 anos de idade. Então, 35 anos aí que o senhor dirige trabalho, que o senhor lida com crentes. 35 anos dirigindo igreja, mas envolvido no ministério desde os meus 15 anos de idade.
Já com 15 anos de idade, eu já liderava juventude, com grupo com 80 até 120 jovens que nós chegamos a ter no nosso grupo de jovens e, por misericórdia de Deus, eu estava liderando-os. Então, eu estou envolvido desde os meus 15 anos de idade na obra do Senhor. 40 anos de exercício ministerial, né, pastor? 40 anos. Porque eu trabalho com a liderança de adolescentes e a gente sabe que, conforme o tempo vai passando, a gente vê que o trabalho com jovens, com adolescentes, era uma preparação, né, pastor? Sim, sem Porque- sombra de dúvidas. Hoje, os nossos pastores, quase todos foram líder de jovens ontem, né? Uma coisa que eu acho interessante, pastor, é que dos pastores presidentes que temos, dos dirigentes de congregação, pastores setoriais, quem não foi músico foi líder de jovens. Verdade. 90%. Líder de jovens, líder de adolescentes. É uma base, né? Uma preparação para o exercício do ministério pastoral futuro. Sim. O senhor nasceu em berço cristão? Seus pais já eram evangélicos, serviam a Deus? Não. Quando eu nasci, no ano de 1970, na cidade de Três Lagoas, meus pais ainda não eram cristãos. Minha mãe teve o encontro com Jesus no ano de 1977. Daí por diante, eu comecei a acompanhá-la à igreja. Então, o meu lar, nós não éramos cristãos, não éramos crentes, éramos cristãos, mas não éramos membros da igreja evangélica. E isso aconteceu a partir da minha mãe no ano de 1977. O senhor estava aí com 7 anos de idade. 7 anos de idade. E o senhor consegue lembrar como foi o seu encontro pessoal com Cristo? Sem dúvida, foi impactante, né? Foi marcante. Aos 14 anos de idade, na cidade de Foz do Iguaçu, como já disse, eu vinha acompanhando meus pais para a igreja e, sem, contudo, ter um encontro com Jesus. Mas foi numa noite de sábado, era culto de jovens. A irmã Zuleide pregou a mensagem. E na mensagem ela usou Jeremias 18 a respeito do vaso que se quebrou na mão do oleiro. E no final, quando ela concluiu a mensagem, fez o apelo. Aquela palavra tocou profundamente no meu coração. E a ação do Espírito Santo, naquela oportunidade, foi tão forte, pastor Tiago, que no apelo eu me segurava nos bancos da igreja para não ir à frente, me entregar a Jesus. Aí o culto encerrou e eu não fui aceitar Jesus. Encerrou o culto, eu corri para dentro do carro e meus pais vieram, fomos para casa, chegou em casa, eu não quis jantar, fui para o quarto e de casa até a igreja, ou da igreja até em casa, eu vinha ouvindo a voz de Deus através da voz da pregadora, da Zuleide, que dizia: eu vou te pegar, vou te amassar e vou te fazer um vaso. E eu, resistindo, entrei no quarto, apaguei a luz, deitei-me e a voz continuou: eu vou te pegar, vou te amassar e vou te fazer um vaso. Por mais ou menos uns 20 minutos eu resisti. E não conseguindo resistir mais, eu caí de joelhos, em pranto, em lágrimas, e disse: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. E naquele instante, Tiago, uma tocha de fogo, mais ou menos desse tamanho, começou a girar com uma velocidade intensa dentro do quarto. O quarto estava escuro, ficou claro como um dia. E aquela tocha, depois de girar, bateu no meu peito. E eu caí com o rosto em terra, glorificando a Deus e cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Foi assim o meu encontro com Jesus. Jesus me encontrou aos 14 anos de idade. E dentro de casa, né, pastor? Uma experiência inteiramente pessoal, né? O senhor esteve na igreja, poderia ter sido lá, mas o senhor consegue explicar por que talvez o senhor tinha essa resistência? Porque o senhor já frequentava a igreja, já ia para os cultos. Naqueles dias, havia, assim,
um pouco de resistência, principalmente em quem era mais jovem, porque a gente tinha o desejo de levar aquela vida experimentando as coisas que o mundo pinta e fica colorido diante dos nossos olhos. Eu gostava de jogar bola. Naquele tempo a gente não podia Pecado jogar mortal, bola. né? Não podia. E eu tinha algumas expectativas. E eu sabia que, a partir do momento que eu me entregasse a Jesus, eu precisaria de me comprometer com Ele totalmente. Então, talvez seja por isso a minha resistência. Sim, sim. Pastor, e daí em diante, crente da Assembleia de Deus, e aí o senhor assumiu de verdade o compromisso. Decidiu deixar se quebrar nas mãos do Senhor e ser um vaso. Sim, sem dúvida. Desde então eu me entreguei totalmente ao Senhor. Já nos primeiros anos de fé, com 1 ano de crente, o pastor já me colocou na escala como cooperador e já comecei também a liderar jovens e assim foi desenvolvendo a minha chamada para a obra de Deus. Me entreguei totalmente, totalmente. O senhor tem irmãos? Tenho 2 irmãos. São obreiros também? Não, eu tenho uma irmã, que é a caçula, a Luciene, e tenho um irmão, que é o Luciano, que mora em Santa Catarina, mas ainda não são obreiros. A Luciene é bem envolvida na igreja, mas o Luciano ainda está bem distante. Pastor, agora, o senhor é natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? Três Lagoas. Onde o senhor, inclusive, teve o privilégio de dirigir a igreja. Mas eu vi que o senhor teve um período em Foz do Iguaçu. Por que essa mudança? Sim, o meu pai, ele trabalhava em barragens hidroelétricas, na construção de hidroelétricas. E isso fez com que a gente morasse em lugares diferentes. Então, nós moramos em Ilha Solteira, moramos em Guarani do Oeste, moramos em Ouro Oeste, moramos em Indiaporã, moramos em Foz do Iguaçu. Foi lá em Foz do Iguaçu que eu tive o meu encontro com Jesus, onde também congreguei. Congreguei em Foz do Iguaçu por alguns anos, ali na nossa congregação da Vila C, onde, na época, o saudoso pastor Elias Alves de Oliveira liderava. E foram meus pastores presidentes, também o pastor, hoje saudoso, pastor Israel Sodré. Conheci o pastor Israel Sodré. É um homem de Deus, me ensinou muito. Foi da mesa diretora da CGDB, né? Sim, Com o presidente, uma pastor Israel. referência, né? É. Pastor Ivo Luiz de Souza, que foi meu pastor por algum tempo e foi também pastor em Londrina. Sim. Pastor Ivo. Dois ícones paranaenses, né? Ícones. Pastor Ivo é um homem que é uma referência de oração, um homem de comunhão estreita com Deus. Pastor Israel Sodré é um mestre, né? Um ensinador, um formador de obreiros com excelência. Então eu tive a alegria de, em Foz do Iguaçu, ser pastoreado por estes homens de Deus. Muito bem. Você está no podcast Confradesp em Revista, uma produção da Convenção Fraternal da Assembleia de Deus no Estado de São Paulo e da rádio ADFM 88.7. E neste episódio, que é o de número 20, eu converso com o pastor Leidi Ribeiro, presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Araraquara, a ADIBA, como é conhecida de todos os irmãos ali. Pastor, o seu pai chegou a ser obreiro, pastor? Pastor Tiago, o meu pai, ele foi a Jesus junto comigo e foi batizado também nas águas próximo do meu batismo. Ele congregou muitos anos em Foz do Iguaçu, ali ele foi consagrado, servir como diácono, depois ele mudou-se para o campo para a cidade de Rosana, cuja sede do campo era Primavera. Isso. Na época ainda era Teodoro Sampaio. Sim. Não é? E ali também ele serviu, inclusive ele residiu na casa da igreja ali em Rosana, atendeu, auxiliou, na época, o pastor Geraldinho, que era pastor ali em Rosana. E depois, então, eu tive a alegria de recebê-lo em Três Lagoas, quando já era pastor ali. E eu tive a alegria de consagrar meu pai para servir como presbítero
e também de apresentá-lo ao ministério para servir como evangelista. Então, ele trabalhou ao meu lado há alguns anos. Eu tive a alegria de olhar para a direita do púlpito e ver o meu velhinho ali, assentado comigo. Que privilégio. Ele vive, pastor, ainda? Não, meu pai foi chamado para a eternidade já há 9 anos. Pastor, o seu pai, podemos dizer que o processo de conversão, de crescimento espiritual dele foi o mesmo período que o senhor. O senhor começou a desenvolver atividade ministerial na igreja muito jovem. Quando o senhor identificou que tinha essa chamada? Nesse encontro do Espírito Santo de Deus com o senhor no quarto, ou isso foi mais para frente? Não, eu já, desde que tive esse encontro com Jesus, Jesus encontrou-se comigo, e foi muito impactante essa minha experiência com Jesus, eu já entendia que eu tinha uma chamada de Deus para a minha vida. E isso também aconteceu porque eu recebi boas influências. Eu tinha alguns amigos que eram pessoas muito dedicadas à oração, dedicadas ao ministério. Eram jovens que gostavam de louvar, de pregar, de evangelizar, e eles me influenciaram positivamente nesta área, e então começamos a desenvolver o ministério, sabendo que havia uma chamada de Deus. E o nosso pastor também era alguém que exigia bastante, mas também que dava muitas oportunidades. Eu, ainda jovem, começando na fé, ele já abria muitas oportunidades numa igreja grande, com 700 pessoas, para a gente pregar aos sábados, que era culto de jovem, e também exigia muito que a gente orasse. Então, nós tínhamos uma vida de constante oração na nossa juventude, e nestas orações, pela madrugada principalmente, tanto aos sábados quanto durante a semana, algumas vezes, a gente se reunia 3 horas da manhã, e no sábado, por exemplo, a gente ia até às 10 horas, 11 horas na igreja em oração. E foi um dia desse, num sábado desse, pastor Tiago, que eu recebi o ministério da palavra. Era perto das 8 horas da manhã, nós já havíamos orado, e o pastor me concedeu a oportunidade para pregar naquela manhã. Eu não tinha facilidade, como não tenho até hoje, para pregar, mas eu abri a Bíblia em Atos 2, li um texto, e naquele momento eu falei quase 40 minutos. É claro que não tinha muito embasamento teológico, mas as palavras fluíram. Deus abriu a porta da palavra. E eu recebi naquela manhã de oração, de consagração, o ministério da palavra. Ali o senhor identificou, então, que o senhor seria um pregador do evangelho. Sim. Chamado para isso. Sim. Porque pregador todos nós somos, né? Mas com um chamado específico, o senhor identificou, então, nessa manhã de consagração na igreja. Naquela manhã. Muito bem. Pastor Leidir é casado há 35 anos com a irmã Sheila Lins de Albuquerque Ribeiro. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Sheila. Pai de 2 filhos, um deles já é pastor, que é o pastor Abner Ridiel Albuquerque Ribeiro, que é casado com a Dalila, e assumiu recentemente a presidência do campo de Mirassol. E o segundo filho é o Kemuel Albuquerque Ribeiro, o chamado aí pelo senhor, pela família de Quemu, né? Sim. Tá sempre junto também aqui. A família está sempre muito, muito ligada, né, pastor? Difícil vê-los separados nas atividades ministeriais aqui em São Paulo. E a irmã Sheila, filha de pastor. O senhor identificou nesta fase que já mencionou o ministério da palavra, mas mais para frente o senhor se tornou um pastor também. E como o senhor chegou para o ministério pastoral? Muito bem. Eu recebi uma chamada de Deus aos 15 anos de idade para vir servir a igreja em Três Lagoas. Deus falou comigo diretamente que eu deveria vir para Três Lagoas. Onde o senhor estava nessa época? Eu estava em Foz do O Iguaçu. senhor estava em Foz do Iguaçu. Na casa de meus pais. Tinha morado já em Três Lagoas, porque nasceu lá, correto? Sim, com meus pais. E lá, nesse período lá no Paraná, então, em Foz do Iguaçu, o senhor recebeu uma orientação de Deus que deveria voltar para Três Lagoas. Exatamente. E eu conversei com meu pai e minha mãe para que eles me autorizassem a vir morar em Três Lagoas. Eu tinha 15 anos de idade.
Minha mãe sempre foi muito sensível à voz do Espírito Santo. Tinha muita comunhão com Deus, entendeu perfeitamente e concordou. Meu pai resistiu. E nós nos propomos, então, a entrarmos em oração nesse propósito. Oramos durante algumas semanas, também na madrugada, e uma das madrugadas daquela, Deus tomou minha mãe em profecia e disse a ele: eu entreguei o meu filho para a salvação da humanidade. Por que você não entrega o seu para a minha obra? E meu pai ficou muito comovido e concordou. E foi quando eu vim para Três Lagoas servir ali ao lado dos pastores que ali estavam. E o fiz durante um ano, precisei de retornar à Foz do Iguaçu, fiquei 2 anos em Foz do Iguaçu, o ano de 86 e 87. No final de 87, eu, então, definitivamente venho para Três Lagoas, fixo residência ali e começo a servir intensamente a igreja. Não recebia nenhum salário por isso, mas servia com muita alegria, sempre trabalhando nos trabalhos eclesiásticos, mas também nos trabalhos braçais da igreja, servente de pedreiro, pintor, enfim, fazendo tudo o que era necessário. Fui me envolvendo de tal maneira que eu estava vivendo para Deus e para o ministério. E então, depois de casado, fui consagrado para servir como presbítero da igreja, liderei os jovens do campo e, com 6 meses de casado, já o pastor me designou para assumir a primeira congregação e, assumindo-a como presbítero, logo no ano de 1990, fui consagrado também para servir como pastor na convenção ali no Mato Grosso do Sul. Muito bem. O senhor, desse período de Foz do Iguaçu, do encontro com Jesus, até voltar para Três Lagoas definitivamente, depois aos 18 anos aí, que marcas o senhor traz de lá, dessa fase lá no Paraná? São marcas profundas. Já citou os pastores, que são 2 Sim. homens que são ícones da Assembleia de Deus no Brasil. Quem conhece a história da Assembleia de Deus já ouviu falar com certeza de Ivo Luiz de Souza e de Israel Sodré, que foi inclusive presidente da Convenção do Paraná, né? O encontro com Jesus também foi lá em Foz do Iguaçu, no quarto aí, como Deus marcou profundamente a vida do senhor, né? Mas conta pra gente mais algum fator, algum ponto que tenha marcado esse período lá, residindo na região sul do país. A minha vida foi marcada positivamente ali em Foz do Iguaçu. Ali, eu não me esqueço de todas as segundas-feiras, os nossos cursos teológicos que nós fazíamos. Digo nós porque eu e outros amigos e a nossa classe da ETAD era, na verdade, uma classe muito fraterna. Nós fizemos muitos laços de amizade ali. Eu também não me esqueço jamais das madrugadas de oração em Foz do Iguaçu, que foram muito marcantes. Eu não me esqueço das nossas reuniões mensais de obreiros na sede, quando o pastor Israel Sodré, sentado, ele passava 2, 3 horas nos ensinando, ministrando a palavra de Deus, que foi fundamental para a nossa formação como obreiro. Também eu não me esqueço de momentos marcantes na nossa vida ali em Foz do Iguaçu, quando eu vi Deus, através da minha vida, fazer coisas tremendas, fenomenais. Eu tive experiências muito profundas com Deus. Permita-me citar uma delas. Sim. Eu fui convidado pelo meu amigo de ETAD, na época, que congregava em uma das nossas congregações, que era Santa Terezinha do Itaipu, o pastor, hoje pastor João Dalpon. João Dalpon me convidou para participar de uma vigília na fazenda dele. E eu fui participar desta vigília e estávamos ali reunidos, uns 30 irmãos, orando, buscando a Deus. E, naquele momento, Deus me tomou e eu fui orar
por um dos que estavam ali, que era o irmão Fernando Dalpon. Fernando Dalpon era um dos líderes da igreja em Foz do Iguaçu. Porém, não era batizado com o Espírito Santo. E naquela noite, naquela vigília, o Fernando Dalpon, enquanto eu orava por ele, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Que bênção. E foi consagrado a pastor, e hoje ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Santa Terezinha do Itaipu. Então, existem muitos momentos marcantes na minha vida em Foz do Iguaçu. Muito bom. O batismo, desci as águas batismais em Foz do Iguaçu, foi um momento também muito marcante. Quando saí das águas batismais, não sentia o meu corpo, eu parecia uma pluma, estava leve. Foi algo lindo, maravilhoso. São muitos momentos marcantes vividos ali. A gente percebe que foi um período curto, né? Comparado ao que o senhor já viveu até hoje. Mas foi um período muito intenso mesmo, como o senhor já mencionou, né? Exatamente. Porque pedi para o senhor aí lembrar de algumas marcas, o senhor citou uma série de situações que marcaram o ministério do senhor, né? Então, hoje também a gente vê que o senhor tem um vínculo com algumas igrejas no Paraná, então hoje está explicado o porquê dessa ligação, né? Porque o senhor nasceu ministerialmente, podemos dizer, ali, né? Sim, eu tenho muitos amigos hoje no Paraná, embora que eu fiquei muito tempo distante, Sim. mas tenho muitos amigos ali no estado do Paraná. Inclusive, pastor Percy Fontoura, que é o presidente da convenção, é um amigo querido. Muito bem. Pastor, o senhor... Nós vamos falar sobre o campo que o senhor preside mais para frente, mas eu quero destacar um ponto importante aqui que envolve também a igreja de Araraquara. O senhor teve pastores que o incentivaram, investiram muito quando o senhor ainda era um jovem. E eu percebo também que... Aí alguém pode até dizer assim, mas todo pastor investe nos jovens, todo pastor apoia os jovens. Não é bem assim. Tem pastor que ele administra o departamento de jovens como qualquer outro departamento da igreja, porque faz parte da estrutura da igreja. Mas nós sabemos que tem pastor que ele olha para a juventude, olha para os adolescentes, que hoje se fala muito de adolescentes, mas até um certo período era jovens, né? Não se falava de adolescentes na Assembleia de Deus. Mas a gente percebe que há um grupo de pastores que eles têm um olhar diferenciado voltado para essa faixa etária da igreja. Talvez pela preocupação do futuro da igreja, talvez porque os vê como seus próprios filhos, inclusive ministeriais. O senhor já disse que a sua juventude foi muito marcada pelos seus pastores. O senhor olha com esse olhar diferenciado para a juventude, para a geração life, podemos dizer assim, por conta dessa influência que os pastores tiveram na sua vida, ou porque o senhor já tem também uma outra visão para os jovens da sua igreja? Tiago, eu vejo com muita responsabilidade o departamento de jovens de nossa igreja. E, na verdade, não o vejo como departamento, eu vejo como pessoas. Cada um daqueles jovens é um potencial para ser desenvolvido em favor do reino de Deus. E, neste sentido, eu sempre procurei apoiar, incentivar, abrir oportunidade para os jovens na casa de Deus, na obra de Deus. Pelo apoio que recebi, pela responsabilidade que tenho e também pela necessidade do futuro da igreja, porque esses jovens hoje são os pastores de amanhã, os missionários de amanhã, os presbíteros de amanhã, os professores de escola dominical de hoje e do amanhã. Enfim, nós não podemos jamais postergar, preterir os nossos jovens. Nós precisamos de apoiá-los, despertar o dom que há neles e desenvolver esse potencial em favor do reino de Deus. E eu tenho, em todos os campos que tenho passado, tido a experiência de ver jovens ingressando, se desenvolvendo, se destacando e hoje ocupando liderança nas igrejas por onde passei. Pastor, o senhor é um jovem líder de igreja, pastor presidente já há muitos anos, mas muito jovem, 55 anos. O que não era tão comum
na Assembleia de Deus, em outras épocas, um pastor na idade do senhor dirigia uma igreja como o senhor dirige. E quando o senhor aceitou Jesus, teve o encontro com Cristo, não se tinha tanta a opção de igrejas como temos hoje, né? Hoje tem igreja para todo estilo, todo gosto, toda cor, para todo tipo. E alguns pessimistas acreditam que a Assembleia de Deus, no futuro, não terá uma geração de jovem tão amante da igreja como foi a geração do senhor. O senhor acredita nisso? De forma alguma. Porque eu até penso, Tiago, que nós medimos as pessoas pelo que nós somos. Nós vamos ter perspectivas de futuro a partir do nosso trabalho. Sim. Então, pela maneira que eu trabalho, que eu me dedico, eu não penso assim. E, inclusive, os números na ADIBA me mostram diferente. Hoje nós temos na ADIBA 983 jovens cadastrados. Nós temos jovens que são dedicados e a cada dia, cada semana, eu recebo jovens como membros da nossa igreja. Então, eu não acredito que a nossa igreja vai ficar desprovida de jovens, não. É claro que nós precisamos atenção. É um ponto de atenção. Porque, de fato, hoje existem muitas denominações. Hoje existe também uma questão que nos preocupa, que é a questão midiática. Essa questão midiática apresenta alguns e traz alguns elementos que colocam em questionamento, inclusive, a nossa doutrina, a doutrina pentecostal, a doutrina assembleiana, a doutrina que nós defendemos, o arminianismo, e por serem estas pessoas de influência midiática, elas, inclusive, desprezam e menosprezam-nos, como se fôssemos pessoas menos inteligentes do que eles. E isso coloca alguns jovens em uma situação de conflito teológico. Então, nós precisamos de pensar a respeito disso, cuidar dos nossos jovens para que eles tenham saúde teológica, não venham ser, de forma alguma, influenciados por esses elementos midiáticos. Nós precisamos, com muito cuidado, termos equilíbrio nos nossos costumes, para que a gente não venha também fazer ou impor aquilo que a Bíblia não impõe aos nossos jovens. Nós precisamos de ter equilíbrio para contextualizarmos sem mundanizarmos. Então é preciso olharmos com muito carinho para a nossa juventude. Então, como eu tenho feito esse trabalho, eu tenho a perspectiva de que na ADIBA nós continuaremos tendo jovens. Pastor, o senhor citou 2 pontos aí que eu considero muito importantes para os pastores e a liderança de jovens dos dias atuais. Saúde teológica. Como prevenir que os nossos jovens, os nossos adolescentes, sejam contaminados por essa avalanche aí teológica que nós vamos enfrentando na igreja nos últimos anos? Pastor Tiago, escola bíblica dominical. O pastor tem a responsabilidade de ensinar a igreja, então os jovens precisam de ser ensinados. Culto de terça-feira, culto de ensino, terça-feira eu digo porque na ADIBA é na terça-feira, em outras igrejas são em outros dias, mas culto de ensino com comprometimento, que o que ensina tenha dedicação ao ensinar. E também nós precisamos de realizar e provocar eventos que venham trazer esses esclarecimentos teológicos. Pastor, mas o senhor sabe que o culto de ensino tradicional, que nós estamos acostumados, não é tão atrativo para os jovens. E o avanço secular, o avanço educacional, o avanço teológico das juventudes está muito acelerado.
E alguns pastores que estão em exercício hoje não estão mais conseguindo sequer acompanhar para atender a necessidade. Às vezes o pastor é questionado, ele tem que se preparar para trazer uma resposta para aquele jovem. O que fazer? O que o pastor deve fazer? Como ele pode se abastecer para atender essas demandas da juventude hoje? Hoje nós, pastores, temos, com certeza, muitas fontes que podem nos ajudar. Sim. Né? Nós temos teólogos que são profundos na nossa denominação, que podem nos ajudar com seus materiais, seus livros. Nós temos hoje o cuidado que o pastor Wellington Júnior tem tido de promover em todo o território nacional o Fórum da Teologia Pentecostal. Isso tem nos ajudado bastante, é uma fonte. Nós temos hoje muito material à nossa disposição, mas com o passar da idade, Tiago, nós vamos nos distanciando um pouco da linguagem do jovem. Nós vamos tendo dificuldades de comunicarmos-nos com os jovens. Então, se o pastor entende que ele não consegue, ele deve fazer isso através de alguém, porque Deus sempre coloca Arão e Ur. Deus sempre coloca um Eliseu. Deus sempre coloca alguém ao nosso lado que consegue alcançar a linguagem do jovem se eu estou tendo dificuldade de alcançar. Então, eu tenho tido sempre esse cuidado e orientado os nossos pastores do nosso campo. Se você tem dificuldade de alcançar a linguagem do jovem, faça isso através de alguém que consiga alcançar essa linguagem dos jovens. Então, nós devemos nos preparar para esse confronto e esse enfrentamento, que é um enfrentamento da nossa geração, e precisamos potencializar e abrir espaço para aqueles que já têm essa capacidade de fazê-lo. Podemos dizer que trazer alguém que tenha essa facilidade seria uma atenção que o pastor tem que ter na escolha do líder de juventude. Sim, sem dúvida. E podemos dizer também que o fato do líder de juventude ser um jovem não é um empecilho. Pode ser um benefício, claro, se bem aproveitado. Claro. Porque tem pastores que consideram inseguro colocar um jovem para liderar jovens. Não vejo assim. Existe uma gritante diferença entre idade e maturidade. É verdade. Tem pessoas que têm tenra idade, mas são maduros. E, infelizmente, tem pessoas avançadas em idade que são imaturos. Então, nós precisamos de ter pessoas na liderança que sejam maduras, independente da idade. Esse talvez seja um dos fatores que não o detém na hora de investir na juventude, em líderes jovens, porque eu percebo que o senhor é cercado por líderes muito jovens. Sim, sempre procurei, busquei abrir oportunidades e trazer esses jovens para perto, para influenciá-los e para discipulá-los, né? Fazendo discípulos. Paulo fez isso com Timóteo, não é? Barnabé, tudo nos indica que fez isso com João Marcos, que a princípio foi um pouco imaturo, mas depois Paulo disse: está preparado, me é útil para o ministério. Então, cresceu. Então, nós precisamos de trazê-los para perto, de discipulá-los, de abraçá-los, de influenciá-los, de potencializá-los para que eles desenvolvam este ministério que nos auxilia tanto. E nós também temos tido, Tiago, eu tenho implantado lá na Adba a nossa sala teológica. Eu reúno toda a igreja, e especialmente os jovens, uma vez por mês, de 2 em 2 meses, para a gente sentar, convido alguém da área para debatermos pontos que são pontos conflitantes na nossa teologia. Pastor, o senhor considera uma... Porque, assim, o ministério pastoral eu considero algo muito complexo. Porque o pastor, ele tem que estar
constantemente se adequando, se preparando, se modernizando, se atualizando, administrando situações diferentes. Veja, o senhor é o responsável por uma igreja. O senhor tem lá de crianças, como o pastor Zé Wellington costuma dizer, eu acho legal quando ele fala isso, de mamando a caducando. Sim. E aí o senhor tem que cuidar dos jovens, tem que preparar o líder de jovens e tem que administrar o líder de jovens para que ele fale para a juventude e também para que ele circule de forma tranquila no ministério. O senhor considera isso trabalhoso? Sem dúvida precisa de habilidades, né? A gente precisa de habilidades para conviver e tornar um corpo as partes. O pastor Ayrton Júnior disse que o líder de jovens e adolescentes, ele tem que levar para o adolescente, na linguagem do adolescente, os anseios do pastor. E tem que trazer da juventude, do adolescente, os anseios dos adolescentes para a linguagem do pastor, né? Fazer com que o pastor entenda o que o departamento, o que os adolescentes estão precisando. Exatamente. Você precisa de ter pessoas que alcancem a mente, a linguagem, o modo de vida dessas faixas etárias, né? Da criança, do adolescente, do jovem, da terceira idade. Então, a gente precisa de circular em meio a todos esses departamentos e essas faixas etárias, sem desprezar nenhum. Sempre que eu vou preparar uma pauta de um podcast como esse, pastor, em virtude do nome de quem estamos falando, no caso da nossa convenção, que é algo muito pesado e muito sério, eu tenho muito medo até de conduzir esse programa, peço muito a Deus que me dê graça. Eu oro para que o senhor me ajude a não errar nas perguntas, né? E o senhor é um jovem pastor. Eu estava conversando esses dias com alguns amigos. A nossa igreja em São Paulo está passando por uma fase de transição que talvez imperceptível para alguns. Mas nós tivemos, recentemente, o falecimento do pastor Osmar José da Silva, que partiu para a eternidade aos 89 anos, estava na frente de uma igreja há 38 anos. Uma geração totalmente diferente da geração que temos agora. Embora o pastor Osmar estivesse bem à frente do tempo dele para a idade dele, né? Tivemos recentemente também a jubilação do pastor Osias Gomes de Oliveira, que por 35 anos foi o presidente do campo de Guaratinguetá. Tivemos recentemente também a jubilação do pastor Obadias no campo de Porto Ferreira, que esteve na liderança daquela igreja por 31 anos. O senhor é um jovem pastor que viveu uma época talvez cerceada, talvez não, com certeza, cerceada de muitas coisas, porque a cultura da igreja era outra daquela época. E, embora jovem, o senhor é muito maduro para a sua idade. Então, maduro em que sentido? No sentido ministerial, que eu quero dizer. Porque o senhor lidera uma igreja tradicional, mas não é uma igreja, como o pastor Zé Wellington costuma sempre dizer, é uma igreja conservadora, mas não é aquela igreja que sobrecarrega as pessoas, que põe julgo em cima das pessoas. E aí o senhor falou de contextualizar sem mundanizar. Eu acho que isso, pastor, é uma situação que traz dificuldade para muitas realidades, tanto para pastores como para juventudes. Temos hoje igrejas que liberaram demais, e eu acho que acabou até perdendo, mas temos algumas também que são radicais demais ainda. E como administrar, pastor? Na época que a gente vive, os radicais e os liberais. Porque o senhor concorda comigo que existem os dois grupos ainda hoje na igreja? Sem dúvida, concordo. Como administrar, pastor, essas duas plateias aí, esses dois auditórios, sem perder nenhum e nem outro na época que a gente... Tem aqueles que querem que abra tudo e tem aqueles que não pode abrir ainda, nós somos a Assembleia de Deus. Como lidar com essa situação? Nós precisamos, na verdade, Tiago, de entendermos que o mundo que nós vivemos é um mundo dinâmico, não é estático. Nós vivemos em evoluções constantes, não é verdade? Nós tivemos, no século XIX, o período modernista. No final do século XIX, começou um período chamado de pós-modernismo. Agora, já no século XXI, nós já estamos na modernidade líquida.
Então o mundo ele passa por transformações, é dinâmico. E nós devemos entender que a doutrina, ela não muda. A doutrina é a mesma, desde a igreja primitiva até hoje. E nós não podemos abrir mão dela por nada. Inclusive, nós devemos entender que Paulo disse que nos últimos dias surgiriam alguns que iam ter coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, e iam amontoar para si doutores conforme as suas concupiscências. Então, estas pessoas, elas querem que nós venhamos abrir mão da doutrina. E a doutrina, ela é imovível. Não podemos abrir mão. Agora, costumes são temporários. A doutrina é universal. O costume é local. Então, nós precisamos de ter esse equilíbrio e esse entendimento para jamais abrirmos mão da doutrina e mantermos os bons costumes que contribuem para a nossa identidade, mas sem, contudo, impor um jugo sobre a igreja que nem mesmo nós podemos suportar. E, infelizmente, alguns agem assim, com farisaísmo, impõem um jugo que nem eles mesmos vivem. Então, nós precisamos de ter o equilíbrio. Essa geração, a minha geração de pastores, é uma geração desafiada. É um momento desafiador de sermos pastor, porque nós estamos em transição. Sim. E a gente tem que conciliar esses extremistas sem perdê-los, com esses liberalistas também sem perdê-los, tentando trazê-los todos para um ponto de equilíbrio, fazê-los convergir para um ponto de equilíbrio. E você talvez me perguntaria, e como se faz isso? A palavra, o ensino da palavra, o ensino sistemático da palavra. Ele vai, com certeza, colocar todos num ponto de equilíbrio. Mas entendam, a palavra é a Bíblia. A palavra de Deus trará todos para um ponto de equilíbrio. Não são conceitos humanos, não são achismos. É a palavra, trará todos para um ponto de equilíbrio. Muito bem. A gente acredita que não tem outro segredo, né? Nós tiramos pelos nossos pastores, né? O pastor José Wellington tem 91 Sim. anos. Ele não é um pastor radical. Não contextualizado e não é mundanizado. E não é mundanizado. E nunca foi um pastor radical, né? É um conservador equilibrado. Porque a gente conversa com pessoas que viveram outras épocas em que se apertavam mais os crentes por usos e costumes. O pastor José Wellington mantinha os usos e costumes como mantém, mas ele nunca foi liberal, mas também nunca foi radical ao ponto de machucar, de jogar para fora, de perder pessoas por conta do radicalismo, né? Sim, o pastor é uma referência para nós, né? Para todos nós. Ele nos ensina com a maneira que ele administra, com a maneira que ele rege a igreja, ele ensina a todos nós. É uma referência, sem dúvida uma referência, não obstante os seus 91 anos, mas ensina-nos com a sua maneira de pastorear. É verdade. A DFM 88.7 é a rádio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e você está acompanhando mais uma edição do podcast Confradesp em Revista. Se você está ouvindo pelo rádio, corre lá no YouTube e deixa um comentário. Eu estou conversando com o pastor Leidir Ribeiro, presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Araraquara, interior aqui de São Paulo. Pastor Leidir, o senhor viveu e vive também do Ministério da Palavra. A gente sabe que não como itinerante, porque o senhor tem igreja, o senhor é um pastor de igreja. Mas a gente sabe o pregador que o senhor também é. O que o senhor mais gosta do Ministério da Palavra, do Ministério de pregador, não de pastor, que de pastor eu vou falar daqui a pouquinho. O que mais marca, o que mais chama a atenção do senhor nesse chamado, nesse dom que Deus lhe deu? Pastor Tiago, de fato, esta é uma pasta do ministério que o senhor nos confiou. É claro que o ministério pastoral,
quando trata-se de pastorear uma igreja, requer muito da gente a presença, e eu tenho tido cuidado para ser equilibrado nesse sentido, entendendo que a minha maior responsabilidade é com a igreja que o Senhor me confiou. Todavia, com certeza, atendo e olho com carinho para a pasta do ministério, atendendo alguns companheiros, alguns eventos, alguns congressos, algumas escolas bíblicas que nos convidam. E o que me empolga nisso é que eu cumpro a vontade de Deus, o projeto de Deus para a minha vida. O que me empolga nisso é que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E não há nada que nos alegra mais do que vermos o resultado da pregação do Evangelho, que é a salvação das almas e a edificação da igreja. Eu, ontem, ministrei na nossa sede e, ao final da mensagem, fiz o apelo e 12 pessoas vieram se entregar para Jesus. Essa é a marca que mais alegra o nosso coração. São vidas no altar, vidas se entregando para Jesus, vidas se reconciliando, vidas sendo tocadas e tendo direcionamento. Esse toque da palavra que alcança a divisão da alma e do espírito, esse toque da palavra é o que nos emociona, o que nos empolga, nos motiva, com certeza nos marca profunda e indelevelmente. Muito bom, muito bom. É gostoso conversar com quem ama o que faz e sabe que está no lugar certo, na hora certa, desenvolvendo aquilo que recebeu das mãos do Senhor. Pastor Leidir é o presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Araraquara. Recentemente foi indicado pelo pastor José Wellington Costa Júnior, nosso presidente da Convenção Geral, para compor o Conselho Regional Sudeste da CGADB. É um órgão da nossa convenção que reúne aí representantes de todas as convenções da região. Mas foi também por 23 anos presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Três Lagoas. Nesse período também o senhor compôs a mesa diretora da Convenção do Comademes, correto, pastor? Sim, eu pertenci à diretoria da Comademes como secretário, como vice-presidente, sempre estive ali assessorando, ajudando a direção da convenção no estado de Mato Grosso do Sul. Pastor, a convenção a Convenção do Mato Grosso do Sul foi fundada pela Confradesp, né? Sim. O Ministério do Belém emancipou as igrejas que tinham lá e o pastor José Wellington deu origem à Comademes. Nós temos algumas igrejas que estão no estado do Mato Grosso do Sul que foram abertas, fundadas propriamente pelo Ministério do Belém. É o caso de Três Lagoas? Quase todas as igrejas no estado de Mato Grosso do Sul, com raríssimas exceções, foram fundadas pela igreja em São Paulo, pelo Ministério do Belém. As que não foram fundadas talvez foram geradas por uma que tinha sido aberta pelo Belém. Exatamente. No caso, Três Lagoas especificamente, foi um trabalho que iniciou-se através da igreja em Araçatuba. Ela, por alguns dias, alguns anos, foi Congregação de Araçatuba. Ah, muito bem. No ano de 1970, Araçatuba evangelizou Três Lagoas e abriu ali uma congregação que ficou vinculada a Araçatuba por algum tempo. Depois, então, que se desvinculou de Araçatuba, ganhou autonomia e passou a ser campo e permaneceu no Ministério do Belém como é até hoje. Sim, ela recebeu autonomia. Na época era presidente da igreja o pastor Filismino, que não é conhecido da maioria dos irmãos, mas conhecido do pastor José Wellington. Ele presidiu por pouco tempo a igreja, vindo logo depois disso o pastor Antônio Lins de Albuquerque. Seu sogro. Meu sogro, saudoso pastor Antônio Lins de Albuquerque. Ele, então, depois dele, eu assumi a igreja e nem ele e nem eu alteramos o estatuto da igreja em nada. Ela permaneceu vinculada ao Ministério do Belém. Inclusive, a igreja em Três Lagoas sempre foi conhecida como o Belém. Muito bem. Pastor, e quantos anos o seu sogro presidiu a igreja de Três Lagoas? 9 anos. 9 anos. E o senhor ficou por 23? 23 anos. E como foi para o senhor
quando o senhor assumiu a presidência da Assembleia de Deus de Três Lagoas, o senhor se lembrou que foi Deus que o impulsionou lá atrás, aos 18 anos, para vir para Três Lagoas? O senhor imaginava que seria isso? Que o senhor chegaria a esse ponto de assumir a presidência da igreja? Tiago, hoje eu posso dizer, na época não, mas quando Deus me chamou para Três Lagoas, ele me disse, com 15 anos de idade, que eu seria o pastor da igreja de Três Lagoas. Mas como que foi isso, pastor? Como que o senhor recebeu esse recado de Deus e teve certeza? Uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, te faz ouvir a voz de Deus. Torna os seus ouvidos sensíveis e a voz de Deus auditiva e inteligível para você. Deus me falou ao ouvido, Deus me falou ao coração e confirmou por sonhos. Então eu tinha plena convicção de que isso aconteceria. Claro que nunca pude dizer isso a ninguém. Sim, até porque Nunca seria pude. Mas conservava comigo essa promessa, essa palavra, essa direção de Deus. Essa época o senhor não tinha contato com o seu sogro, com quem seria seu sogro futuramente? Nem conhecia? Não conhecia. Ele chegou depois para presidir a nossa igreja em Três Lagoas. Então, quando ele chegou, o senhor já estava lá? Já estava lá. Ele não era de lá? Quando ele chegou, eu já estava lá. Ele chegou, se não estou equivocado, no ano de 85. Eu fiquei alguns meses com ele. Foi aquele período que eu retornei para Foz do Iguaçu, passei 2 anos em Foz, e depois voltei definitivamente para Três Lagoas. Ele ainda continuava como pastor da igreja lá, e aí trabalhei com ele mais alguns anos. Pastor, eu acredito que, assim como o senhor, outros obreiros, outros irmãos, até o próprio pastor Zé Wellington, os testemunhos que a gente ouve com frequência, receberam promessas, recados de Deus que não podem falar para ninguém, ainda hoje. Sim. Mas sabe que Deus que fala é o mesmo Deus que cumpre. Sem dúvida. Para motivar esses irmãos que de repente estejam querendo desacreditar das promessas, o senhor chegou a duvidar alguma vez disso que Deus tinha lhe prometido? Duvidar, não, mas desanimar, sim. É possível que muitas vezes a gente veja a promessa muito distante, outras vezes impossível. O senhor chegou a pensar que era impossível? Claro, muitas vezes. Achar que era coisa de menino, sonho de jovem? Muito distante, impossível, mas uma palavra de Deus. Deus não é homem para mentir, e nem é filho do homem para se arrepender. Ele falou, entenda, ele é fiel. A palavra fiel no Novo Testamento é, no grego, pistos, que significa digno de credibilidade. Ele prometeu, ele vai cumprir. Não tenha dúvida, ele vai cumprir. Ele é digno de credibilidade. O senhor, quando começou, pensava em ser pastor de igreja? Quando começou a entender de ministério, a se desenvolver na igreja, liderar jovens, exercer atividades, o senhor falava, um dia eu quero ser pastor, um dia eu quero cuidar de um povo? Nos primeiros meses de fé, tudo na minha vida foi muito rápido, de forma muito precoce. Sim. Então, nos primeiros meses, não. Mas depois eu fui me apaixonando pelo ministério. Me apaixonando a tal ponto que a chamada ficou mais forte do que eu. Ainda que eu entendesse todos os percalços, as dificuldades do ministério, eu nunca tive uma visão romântica que permite pensar que o ministério são só lauréis e momentos agradáveis. Eu sempre tive uma visão real do ministério, até porque sempre muito próximo do pastor. Mas, mesmo assim, a chamada era mais forte do que eu. Nunca teve o romantismo de achar que seria só um mar de rosas, mas também nunca foi pessimista ao ponto de achar que seriam só problemas. Não, de forma alguma. Agora, como preservar essa chama, esse desejo, esse ardor pelo chamado que o senhor recebeu de Deus vivo, aceso, pastor, aí em 180 graus? Porque a gente vê que alguns começam com tudo e arrefecem, depois oscilam de novo e fica naquele... Mas a gente percebe também que tem alguns ministérios que são constantes,
Ele pega uma linha ali e vem... Pam, 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 pam. Eu considero o ministério do pastor José Wellington assim. O pastor teve muitos embates, mas você não vê o ministério dele oscilando, você vê ele numa constância. Mas a gente também conhece muitos obreiros que ora tá lá em cima, ora tá lá embaixo. Como preservar, pastor, esse fogo, essa paixão, esse amor pelo chamado ministerial? Tiago, veja bem, nós somos humanos. E sendo humanos, nós temos a nossa personalidade, o nosso temperamento, a nossa humanidade, que também apresenta os seus momentos de fragilidade. Isso é inerente a nós como homens. Mas, como lhe disse, nós, que somos pastores, obreiros, até os aspirantes, nós temos uma chamada de Deus. E essa chamada, para ser conservada, para que a chama continue acesa em nossos corações, é necessário ter vida com Deus. Altar, oração, renúncia, jejum, devoção, palavra, enfim, nós somos alimentados pela presença de Deus. Contato com o dono da obra e com quem chamou, né, pastor? Exatamente. Com quem chamou. Pastor, 23 anos em Três Lagoas, estava até já, digamos assim, dizer que confortável, né? Porque 23 anos cuidando de uma mesma igreja, está muito familiarizado, né? Sim, sem dúvida. As raízes eram profundas, né? Sim, e o senhor cresceu ali, né? Então Sim. Conhecia todo mundo muito bem de perto, né? Ali eu batizei, casei os que eu batizei, apresentei os filhos, casei filhos de quem eu apresentei e já estava apresentando os filhos dos filhos. Se duvidar, até enterrou alguns aí que cresceram junto, né, chefe? Sem dúvida. Alguns, vários. Pastor, de Três Lagoas, quando o senhor esteve em Três Lagoas, quantas congregações tinham lá, pastor? Não me recordo exatamente, mas uma média, me parece que umas 20... Nós tínhamos 2 campos. Sim. Na verdade, Três Lagoas era a sede, Brasilândia é uma congregação e Selvíria também era congregação. Nessa época do Campo Unido, a gente devia ter em torno de umas 30 igrejas. Muito bom. Pastor, 2017 o presidente lhe traz para Araraquara. Como disse, o senhor tinha vínculos em Três Lagoas, familiarizado e tal. Como foi para o senhor sair de Três Lagoas e vir para São Paulo? Trabalhar um pouquinho mais perto do presidente. O presidente, nosso querido pastor José Wellington, ele um dia chamou-me ao seu gabinete e me disse: Leidir, Deus falou comigo para trazê-lo para o estado de São Paulo. Essa palavra, Tiago, foi contundente para mim. E ela ficou no meu coração, e por que não dizer aos meus ouvidos, sempre e contundentemente. Por algumas vezes, nós tentamos vir e não deu certo. Não foi o momento, não foi aprovado por Deus. Mas depois de 10 anos dessa palavra, então aconteceu, quando eu vim atender o chamado do pastor para assumir a igreja em Araraquara. Embora, já preparando-me para este fim durante esses 10 anos, foi um desafio muito grande, porque você tem que cortar raízes, cortar vínculos. Tudo é diferente, a cidade é diferente, a igreja é diferente. Até o fator, embora mesmo ministério, mesmo presidente, o fato de estar num outro estado já tem diferença, já implica diferenças na igreja, né, pastor? Sim, cultura diferente. É um desafio muito grande. E eu tenho muita facilidade para me apegar às pessoas. Eu me apego facilmente e me apego muito. Então, isso trouxe mais dificuldade ainda para mim, para cortar esses laços, esses vínculos, essas raízes e vir. Mas mesmo com sofrimento,
No período da mudança, eu perdi 15 quilos dentro de 20 dias. Foi muito impactante, mas o chamado foi mais forte do que eu. E a família abraçou, pastor, a orientação do presidente, veio junto? Sim, a Sem família com dificuldades? muita facilidade, né? Claro, também com vínculos, com amor que tinham. Não tem como não ter vínculos, né, pastor? Não tem como, mas a Sheila e o Abner, o Kemuel, atenderam com muita alegria. O que mais sofreu fui eu mesmo. O senhor é o mais, podemos dizer que é o mais emotivo, Mais né? emotivo, O mais apegado. Pastor, o senhor assumiu a igreja de Araraquara em dia 19 de janeiro de 2017, Exatamente. substituindo o pastor José Cláudio Munhoz, que foi transferido pelo presidente para o campo de Americana. E é uma grande igreja, né? Um grande campo. O senhor batizou a igreja de Adiba, Assembleia de Deus Belém Araraquara, para ficar um Isso. pouco mais fácil, né? Tem que ficar Assembleia de Deus Araraquara, que é grande, né? Então todo mundo conhece, você pode pesquisar aí nas redes sociais, Adiba Araraquara, que é a Assembleia de Deus Belém Araraquara. E tem feito um grande trabalho, investido na área do ensino, com algumas atividades diferentes, né? A gente está acostumado com a Escola Bíblica de Obreiros, mas o senhor, a irmã Sheila faz o Preciosas, que é o trabalho feminino, o Abner, quando estava com o senhor, fazer o Geração Life, que é os jovens, o senhor faz o Aprovado, tem um outro trabalho que o senhor faz para os obreiros também de formação, como é o nome daquele que o presidente já foi algumas vezes? Edificarte. Edificarte. Conta pra gente aí, pastor. Dá uma pincelada bem rápida do que são o Edificarte, o Aprovado, tal, qual é o objetivo do senhor com esses trabalhos aí no campo. Bom, o nosso departamento de jovens, ele é conhecido como Geração Life. São os jovens do nosso campo, que tem algumas atividades que nós podemos destacar: o Street Life, o Life Movement. O Street Life e o Life Movement é um trabalho de cunho evangelístico de impacto. Também tem as conferências, Conferência Life, que acontece todos os anos, unindo os jovens do nosso campo para estarem em congresso. Temos o departamento feminino da igreja, que é conhecido como as Preciosas, que é o círculo de oração da nossa igreja, que também tem alguns braços de eventos de trabalho. Elas têm o curso Ela, que é um curso para resgatar a feminilidade e o valor da mulher conforme o princípio divino. Tem também os trabalhos de oração, consagração, reuniões de oração semanalmente. Tem também os trabalhos de assistência social e de capelania, que é realizado por estas irmãs. Tem também a Conferência das Preciosas, que acontecem anualmente e, às vezes, bienalmente. Nós temos também outros movimentos que foram movimentos de impactos. Deus dá muita estratégia para a Sheila. A Sheila é uma pessoa que tem muita estratégia e ela tem muita facilidade. Então, ela cria, por exemplo, agora, ela está desenvolvendo um trabalho que chama Ore Comigo. Ela vai nas regiões da cidade e nas congregações, reúne uma região para um momento de oração, um trabalho impactante de oração. Fez outros trabalhos, como Eu Me Levantarei como Mãe de Araraquara, onde ela reuniu a igreja para andar pelas cidades, orando nos pontos estratégicos da cidade. Ela é uma pessoa de muita capacidade, né? Dinamismo e estratégia. E nós temos, na área do ensino, nós temos o curso Aprovado, que é um curso para aperfeiçoamento de obreiros. Anualmente, nós nos reunimos em 4 reuniões distintas para estudarmos assuntos que tratam diretamente com a vida ministerial. Nós temos o Edificarte, que agora é uma escola bíblica para toda a igreja. Aqui são assuntos diversos. O Edificarte, ele inicialmente seria o que mais se parece com a tradicional EBO. Isso, a escola bíblica. Certo. Exatamente, tem esse perfil. Muito bom. E são trabalhos muito bem concorridos, né, pastor? Bem concorridos. O nosso Edificarte, nós já chegamos a ter 2.000 e alguns alunos inscritos. O aprovado, o último aprovado, nós chegamos, se eu não estou equivocado, a 1.500 obreiros inscritos.
São, com certeza, bem concorridos. Pastor, quantos municípios abrange o campo de Araraquara e quantas congregações tem o campo? Nós somos 5 municípios. Araraquara, com 250 mil habitantes. Temos Américo Brasiliense, que é uma cidade ligada a Araraquara, com 40 mil habitantes. Temos Santa Lúcia, em torno de 8 mil habitantes. Temos Rincão, com 12 mil habitantes. E temos Guatapará, com 6 mil habitantes. Distribuídos nessas 5 cidades, 5 municípios, estão 46 igrejas da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Muito bem. Eu acho bonito uma coisa do senhor, é que o senhor, sempre que se refere à sua igreja que a gente diz na nossa linguagem básica, né? A igreja que o senhor lidera, o senhor faz questão de frisar, Assembleia de Deus Belém Araraquara. Sim. O Belém tá intrínseco no coração, né? Com certeza. No coração, na alma, na mente. Muito bom. Somos Belém. Muito bom. Assembleia de Deus e Ministério do Belém. E chegando lá... Pastor, deixa o endereço da sede de Araraquara para os irmãos passarem por lá, tomar um café, uma água com o senhor lá. Será uma alegria recebê-los. Nós estamos ali na Vila Xavier, na rua Dom Pedro I, 1179. Chegando na cidade, chegando nas proximidades desse endereço, você já vai ver o templo. Vamos colocar uma foto para vocês conferirem como está bonita a igreja lá. Está em fase de acabamento, né, pastor? É uma construção, projeto iniciado pelo pastor Cláudio Munhoz, que o senhor está dando andamento e está caminhando aí para a inauguração, né? Sim. Nós, quando chegamos em Araraquara, o prédio já estava erigido e coberto. Daí para frente, ainda não tinha portas, tinha algumas janelas. Daí para frente, nós assumimos esse grande desafio e estamos lá levando avante essa construção, que é uma grande edificação. Inclusive, nós estamos edificando um prédio atrás de 5 andares, né, onde será, e alguns dos andares já estão em funcionamento, onde será o centro administrativo de nossa igreja. Muito bem. Eu vi uns ambientes que estão muito bonitos lá já, inclusive esse ela aí que a irmã Sheila aplicou, eu vi uma formatura, um lugar bonito. É lá nas dependências da igreja mesmo? Sim, a formatura do ela aconteceu no auditório da igreja. Muito bom. Nós transformamos um ambiente que existia lá em auditório, um auditório com uma acústica perfeita e muito aconchegante. Que bom. Muito bem. Pastor, concluindo aí nosso bate-papo sobre ministério, o senhor tem 35 anos cuidando de crente. Eu conheci um pastor que ele tinha um ditado que quando o crente dava trabalho, ele era o pastor Edísio Luiz da Silva. Ele era um dos pastores auxiliares lá no setor de Itaim, dirigiu grandes congregações, e ele dizia que crente não é gente. Se crente fosse gente, não fazia o que a gente faz. E o que mais lhe cativa, pastor, nessa tarefa de cuidar de pessoas, de aperfeiçoar santos, ao longo desses 35 anos cuidando de pessoas, formando obreiros, formando líderes, formando crentes, preparando para ir para o céu. O que mais lhe cativa no ministério pastoral? Pastor Tiago, eu não tenho muita dificuldade para pastorear, porque eu amo gente. Eu gosto de estar no meio de gente, eu sou muito sociável, eu gosto de conversar, de estar junto, almoçar junto, enfim. Então eu amo gente. Então, eu não tenho muita dificuldade para pastorear, porque é claro que a gente tem as limitações, e como já disse aqui nessa conversa nossa, que nós temos as fragilidades que são inerentes à nossa humanidade. Mas eu faço isso com muita leveza, sem muita imposição, com muita leveza. Eu amo estar pastoreando, ouvindo, conversando, aconselhando, direcionando. Mas o que mais me alegra é ver o resultado do nosso pastoreio. Hoje, eu vejo pastores que estão hoje já presidindo campos, que eu tive a alegria de trabalhar a formação deles. Não é? Eu vejo o desenvolvimento deles, eu vejo as famílias se consolidando, quantos lares que poderiam estar destruídos e que eu tive a alegria de sentar, de aconselhar o casal, e hoje vê-los constituído uma família estável, com filhos, e você olhar na igreja e ver a família chegando junto para servir a Jesus num culto, isso alegra muito o nosso coração.
ver as famílias sendo edificadas e os ministérios sendo desenvolvidos, as potencialidades sendo exploradas no bom sentido, positivamente para o reino de Deus. Isso é a nossa motivação, é o nosso combustível, é o resultado do trabalho, né? Esses dias estava bem frio, né? E eu vi que o senhor deu até uma sopinha para os irmãos depois do culto de ensino lá, para ninguém ir embora, né? Para ficar todo mundo pertinho do pastor, né? Acredito que foi no culto de ensino. Exatamente, foi numa terça-feira. Achei interessante. Eu resolvi convidá-los para depois do culto. Eu mesmo patrocinei com os meus recursos pessoais. Ah, o senhor deu, não foi da igreja. Não foi a O senhor igreja, quis dar não. esse jantar para os Com os irmãos. meus recursos particulares, servi uma sopa muito suculenta e muito gostosa, e nós estávamos lá aproximadamente 500, 600 irmãos, depois do culto, juntos, conversando, confraternizando. Essa área da comunidade, da comunhão, precisa ser também explorada na igreja, né? Isso que é igreja, né, pastor? Tem pastor que acha que a igreja não deve ter momentos de festa, de confraternização, festa comum, que eu digo, comer um bolo, um jantar. Tem pastor que tem uma certa rejeição para isso. Mas acho que é importante para o bom desenvolvimento da igreja, né, pastor? As famílias se conhecerem, se entrosarem, os obreiros, os irmãos, né? Esse é o princípio, né? A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. A palavra comunidade vem daí, né? Comum. Então nós precisamos de nutrir essa vida em comunidade. Precisamos de nos aproximar, de estarmos juntos, próximos, nos conhecermos melhor, e nesse conhecimento a gente troca experiências, amadurece, ajuda uns aos outros, e assim a gente cumpre o propósito de Deus para a igreja. A igreja, ela precisa de viver em comunidade. Eu sempre tenho isso como princípio da nossa administração, sempre conduzir o povo para estar próximos, para viver em comunidades. Há alguns pastores que trabalham distanciando o povo, têm medo de que eles se unam, às vezes até contra ele. Eu não aprendi assim, eu tenho o princípio de aproximar o povo, eu quero ver o povo unido, juntos, e um ajudando ao outro, que essa é a minha visão de igreja. Igreja é uma família. Muito bem. Pastor, concluindo, recentemente o senhor teve a alegria, eu imagino que deve ser algo muito emocionante para um pai, de ver o seu filho primogênito recebendo uma igreja para cuidar das mãos do Ministério da Convenção do Estado de São Paulo. Como é para o senhor... ser genro não é a mesma intensidade de ser filho de um pastor, né? Mas como é para o senhor agora ter um filho também desenvolvendo o ministério pastoral? Tiago, é um misto de sentimentos, né? O Abner sempre me ajudou muito, pastor Abner, desde adolescente, ele sempre esteve muito próximo de mim, da minha administração, me ajudando. Então, ver ele indo causa uma dor no coração. Ainda mais para o senhor que é emotivo, né? Que se apega bastante. Causa uma dor no coração. Mas, por outro lado, nossos filhos nós não os criamos para nós. Cortou realmente agora o cordão umbilical, né, pastor? Não, ainda não. Todo não. Porque está perto, mas já não está mais ali, né? Já... É verdade, sim, está distante, né? Nossos filhos, eles são flechas para serem lançadas. E quando você vê o seu filho assumindo uma responsabilidade tão grande como esta, que é um desafio, inclusive, sim, pastorear a igreja ali em Mirassol, um desafio grande para o pastor Abner. Mas você sente-se, além de emotivo pela distância, além de compartilhar o peso dessa responsabilidade, você sente-se realizado, um sentimento de que o dever foi cumprido com excelência. Deu certo. Deu certo. E principalmente por vê-lo desenvolvendo o trabalho como ele está fazendo. Deus tem ajudado, prosperado, e a igreja está feliz, abraçou-os, ele, a Dalila. Eles têm açúcar no sangue, né? São doces.
e muito queridos. E Deus tem abençoado e prosperado, e isso alegra o meu coração. Amém. Enche-me de alegria, de felicidade, de orgulho de ver o meu filho caminhando pelos rastros que eu deixei. Muito bom. E eu oro para que ele vá muito além do que eu fui. Amém. Para que ele chegue onde eu nunca conseguirei chegar. Muito bom. Pastor Abner é o primogênito do pastor Lidir, assumiu recentemente a presidência do campo de Mirassol. Ele é casado com a irmã Dalila Martins, que é filha do pastor Emanuel e da irmã Carol, que são os pastores da igreja em Birigui. E a Dalila também é neta do pastor Emanuel Barbosa Martins, da irmã Noemi, que é o pastor da nossa igreja em São José dos Campos. Pastor, foi muito bom. Eu falei para o senhor que 1h30 passava num piscar de olhos e que o senhor nem perceberia, porque é muito rápido. E eu quero, em nome do nosso presidente, pastor José Wellington, do nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, agradecer ao senhor por ter se desprendido das suas atividades, da sua agenda, que não é pequena, para estar conosco aqui hoje, participando de mais uma edição do podcast agora, né? Confradesp em Revista. Vai ficar no YouTube, então isso aí com certeza vai gerar frutos na vida de muitas pessoas, e como já está gerando na minha, que já começou a nascer aqui alguma coisinha, que eu tenho certeza que é fruto deste nosso encontro de hoje. Então eu quero, em nome do pastor José Wellington Bezerra da Costa, do pastor José Wellington Costa Júnior, da diretoria da convenção, da igreja, da administração aqui da rádio, do departamento de comunicação, agradecer a atenção do senhor para o programa. E eu aproveito para agradecer só um pouquinho aqui em meu nome, que eu não posso falar muito, porque o programa é da instituição. Agradecer o carinho, a consideração que o senhor sempre teve também pela nossa pessoa. Tiago, eu quero também, de igual modo, agradecê-los. Agradecer nosso pastor José Wellington, pela oportunidade de poder servir, não só aqui no podcast, mas de servir no Ministério do Belém, como soldado desse ministério. É uma alegria, uma honra trabalhar sob a égide, a direção, a orientação dos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e também do nosso querido pastor José Wellington Costa Júnior, que é um amigo querido, um pastor que pastoreia também a mim, a minha família, um mentor, um orientador, um conselheiro. E um prazer estar aqui ao seu lado, que é muito bom estar junto com você. De fato, ao seu lado a gente não vê nem a hora passar. Muito bom, você é uma pessoa que tem a nossa admiração, o nosso respeito. Digo nosso porque meu, da Sheila, do Abner, o Quemu, todos nós o amamos e nos alegramos muito por sua vida, sua dedicação ao ministério, é inspirador. Você é alguém que nos inspira e que nós temos um imenso amor e respeito e carinho. Obrigado, pastor. Agradeço também o carinho do senhor, da irmã Sheila, desde sempre, desde quando os conhecemos, a gente sente e reconhece, agradece esse carinho e essa consideração. Eu quero mais uma vez agradecer a você que esteve na audiência de mais esta edição. Compartilhe aí com seus amigos. Eu sempre peço aos pastores presidentes de campo, aos setoriais, que compartilhem com os obreiros dos campos, dos setores, e tem tido um alcance muito grande de podcast, então eu quero agradecer a você. Eu preciso mandar um abraço especial para 2 irmãos aqui, que se eu não der um abraço no próximo aniversário do pastor Emanuel, eu vou voltar com fome. E eu vou pegar já o celular, porque eu fui em São José dos Campos, eu acho que dos 90% dos obreiros que estavam lá no culto assistem o podcast e falaram assim, ó, manda um abraço pra gente. A gente tá sempre conectado. Eu vou pegar o celular aqui, que eu anotei o nome dos 2 para não esquecer. Deixa eu pegar aqui. Quero mandar um abraço, agradecer não só aos irmãos de São José dos Campos, mas todos que estão sempre conectados. Aqui, ó, um abraço pro pastor Marquinhos e pro diácono Alan, que são lá de São José dos Campos. Falaram que não perdem nenhuma edição, viu, irmã Luciana? E queria que a gente mandasse um abraço para eles aí. Então, ó, dívida paga, viu? Paguei o que eu devia para vocês. Então, eu quero agradecer a todos os irmãos, todos os pastores, pastores presidentes de campos, pastores setoriais, de outros ministérios que não pertencem à Confradesp, presidentes de convenções até do exterior, que toda terça estão conectados conosco. Em nome do presidente, pastor José Wellington, do vice-presidente, pastor Wellington Júnior, que são os tutores aqui dessa programação, eu agradeço a sua audiência e a sua participação. E o senhor, que sabe que está me devendo, já liguei, já convidei, está se esquivando,
nós vamos pegar vocês ainda na curva e trazer ainda aqui para participar, para deixar o seu testemunho, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estar conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa convenção, o nosso ministério. Se Jesus não voltar, terça-feira que vem, 9 da manhã, tem mais um Confradesp em revista inédita. Quero pedir então ao nosso pastor que ore pelo nosso presidente, pastor José Wellington, ore pelo nosso vice-presidente do Ministério do Belém da Confradesp, pastor Wellington Júnior, e a sua família e a irmã Lídia. Aproveito para, em nome da irmã Lídia, que é a presidente da UEMADESP, União das Esposas de Ministros da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo, mandar um abraço especial para todas as esposas de pastores da nossa convenção. É um grupo grande, a irmã Lídia tem levantado aí no Brasil afora um exército enorme de mulheres e, como o pastor Wellington Júnior disse, viu? Se a Assembleia de Deus consagrasse mulheres, pastor, ia ter muito homem aí perdendo o púlpito, viu? Porque tem um exército de mulher aí com a irmã Lídia trabalhando, especialmente no estado de São Paulo, que é muito grande. Então, em nome da irmã Lídia, eu mando um abraço aí para todas as esposas de pastores da Confradesp e do Ministério do Belém. Pastor, ora então pela nossa liderança, pelos nossos pastores, presidentes setoriais, pela Assembleia de Deus no estado de São Paulo. Permita-me, pastor Tiago, também enviar o meu carinhoso abraço a todos os membros da nossa ADIBA, aos meus queridos companheiros da diretoria da nossa ADIBA, e a cada um dos nossos obreiros e pastores da ADIBA. Pastor, aproveitando, um abraço especial também, já que o senhor falou de Araraquara, pastor Anaziel, que é um grande homem de Deus. Alguém é o vice-presidente de nossa igreja. É bonito de ver a comunhão que os senhores têm, o senhor e ele, a gente acompanha por fotos, a gente vê como vocês caminham bem, e é uma pessoa por quem tem muito respeito, o pastor Anaziel e irmã Raquel. Um abraço para a família Santos, né, que é uma família... Sim. Santos e Pedrosa, no caso do pastor Anaziel, que é uma família muito querida por todos nós. Com certeza, é um presente de Deus para a minha vida. Que bom. Eu quero só encerrar dizendo a todos os pastores que estão nos ouvindo, quero deixar um texto da palavra de Deus, um versículo que está em 2 Coríntios 4:1, que diz: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desvalecemos, não desanimamos. Vamos avante, companheiros, não desanime. A misericórdia nos chamou, a misericórdia nos sustenta, a misericórdia nos renova para prosseguirmos avante. Amém. Oremos então. Soberano Deus, nosso Pai, que alegria poder falar contigo mais uma vez neste dia. E nesse instante, rogar a bênção do céu sobre a vida de nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, que preside sobre nós, que ele continue tendo saúde para fazê-lo, Senhor, com sobriedade, com equidade, com fidelidade, como sempre tem feito. Senhor, também oro pelo nosso vice-presidente e presidente da Convenção Geral, pastor José Wellington Costa Júnior, sua esposa, irmã Lídia, toda a sua família, filhos, genro, noras e netos. Que a bênção do Senhor permaneça sobre o teu servo, para que ele continue sendo, Senhor, esse instrumento de bênção, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, nesta grande responsabilidade que lhes tem confiado o Senhor. Meu Deus, eu apresento a Ti cada um dos meus companheiros, pastores, presidentes de campo, meus congêneres neste grande estado de São Paulo. Ó Senhor, seja com cada um deles, cada um dos pastores auxiliares, cada um dos membros da nossa Assembleia de Deus, Ministério do Belém, neste grande estado, que as Tuas dadivosas mãos continuem estendidas sobre nós. Abençoe, Senhor, os nossos representantes na política, para que eles possam continuar, Senhor, também sendo luzeiros nesta nação. Pastor Paulo Freire, irmã Marta Costa, irmã Ruth Costa. Senhor, meu Deus, abençoe todos os departamentos de nossa igreja, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Abençoe nossa igreja, Senhor, para que cumpramos tudo quanto proposto está para nós, e que a Tua bênção,
que enriquece, que não acrescenta dores, seja sobre nós. Continua abençoando pastor Tiago, Senhor, que tem prestado este relevante trabalho aqui na Confradesp e na CGADB, levando, Senhor, e conectando a igreja, a cada um de nós, as atividades que existem e são desenvolvidas neste Brasil e aqui no estado de São Paulo. Abençoa, Senhor, nos abençoa, é o que te pedimos, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e até o próximo Confradesp em Revista, se Deus quiser.